Good afternoon, guys. My name is Amanda Castro Soares de Caminha. Eu sou professora da EREM Silva Jardim, tá? Sou graduada em Letras, pós-graduada em Linguística aplicada ao ensino da língua inglesa. Fiz intercâmbio também para os Estados Unidos e eu tô hoje aqui para dar aula para vocês sobre linking words e present perfect. Have you heard about Banksy? Você já ouviu falar de Banksy, certo? Então tá aí, eu resolvi fazer essa aula interagindo com arte, né? Eu acho que a arte é muito importante, principalmente nesse momento que a gente tá passando, né? E essa figura é bem conhecida, né? Essa menininha, The Girl with the Balloon. E tem uma frase aí bem importante, There is always hope, né? Sempre há esperança, certo? Vamos lá, dando continuidade. Do you like art? Você gosta de arte? Eu acho que todo mundo vai responder Yes, I do, né, gente? Letra B. What forms of artwork do you know? Que formas de arte você conhece? Né? Se a gente parar para pensar, tem várias. Tem música, né, music, temos também movies, né, filmes, cinema, etc, né? Letra C. The graffiti in the picture was created by an artist called Banksy. Have you ever heard of him? O grafite na foto foi criado por um artista chamado Banksy. Você já ouviu falar dele? E aí, galera? Se não, vamos acompanhar agora no texto que eu separei aqui para nossa aula, tá bom? Who is Banksy? He comes secretly in the night, né? Ele vem secretamente, assim, na noite. He paints graffiti on walls and the sides of houses throughout the world. Ele pinta, né? O grafite, ele faz grafitagem nas paredes e nos lados das casas, né? Pelo mundo, ao redor do mundo, né? He smuggles his own images into the largest museums, Ele contrabandeia, certo, gente? Ele contrabandeia as suas próprias imagens nos maiores museus, né? Com os grandes museus. But no one has ever seen him. Mas ninguém nunca, jamais o viu, tá? He has left traces in Australia, Germany, Israel, Italy, Jamaica, Cuba, Mali, Mexico, Palestine, Spain and the United States, tá? Então ele já deixou aí a sua marca, né, os seus traços na Austrália, na Alemanha, Israel, Itália, Jamaica, Cuba, Mali, México, Palestina, Espanha, Estados Unidos e por aí vai, certo? Continuando. Banksy must avoid becoming known at any price, né? Então, Banksy ele deve evitar, né, se tornar conhecido a qualquer preço. Otherwise, he could no longer carry out secret actions, né? Ou ao contrário, ele não poderia executar as suas obras secretas. And also, not everyone values his art, né? E também nem todo mundo dá valor à arte dele, certo? If anything, some people want to put him on a trial for trespassing property damage, né? Na verdade, o que acontece? Algumas pessoas, elas, na verdade, querem julgá-lo, certo? Por invasão e dano de propriedade, né? Yet the mystery surrounding Banksy's identity has made him world famous and driven up the prices of his art, certo? Todavia, esse mistério que cerca, né, a identidade do Banksy fez dele muito famoso, assim, mundo afora, tá? E isso é o que conduz, né, o preço da arte dele, certo? So the world will probably continue to ask itself, who is Banksy? Né? Então o mundo provavelmente vai continuar se perguntando, né, quem é Banksy, certo? Pronto, esse texto foi tirado aí tem a referência bibliográfica, tá? De Angela Wenzel, A Arte dos Mistérios, que as crianças deveriam saber, tá bom? De Munique.
Linking words. Vamos agora aqui ver os exemplos de linking words que a gente retirou do texto, tá? Então, temos aí. He smuggles his own images into the largest museums. But no one has ever seen him, tá? Então, vocês estão vendo aí, ele contrabandeia suas próprias imagens com os grandes museus, mas ninguém jamais o viu, certo? Então, vocês estão acompanhando aí que o but, ele tá destacado, né? Tá em negrito. Por quê? Porque ela é uma linking word, essa palavra, né? É um conectivo, tá ligando aí as duas frases, tá? E ela tá expressando uma ideia de contraste. Por isso que eu botei aí no slide, contrasting ideas, né? Ideias que contrastam, contrastantes, tá? Vamos a outro exemplo, olha embaixo. Banksy must avoid becoming, não, hein? Becoming, não, desculpa. At any price. Otherwise, he could no longer carry out secret actions. Então, traduzindo, Banksy deve evitar, né, se tornar conhecido a qualquer preço, né, a todo custo. Ao contrário, ele não poderia mais executar as suas obras secretas. Mais uma vez aí, temos uma linking word que expressa uma ideia de contraste, tá? Passando agora, vamos para mais dois exemplos. Continuando ainda em linking words. And also not everyone values his art. If anything, some people want to put him on trial for trespassing property damage. Então, olha aí, nesse caso aí a gente tem duas, né? Duas juntas, duas linking words, que é and e also, tá? E também, né? Nem todo mundo dá valor à sua arte, na verdade algumas pessoas querem julgá-lo, né? Por invasão e dano de propriedade, tá certo? Então, essas duas palavrinhas aí expressam o mesmo sentido, a mesma coisa, que é a adição de informação, né? Add information, né? Acrescentando, adicionando informação, tá bom? Vamos agora para o próximo exemplo. So the world will probably continue to ask itself, who is Banksy? Nesse caso aí, vocês estão vendo que quem está destacado é logo a primeira palavra, o so, né? Que é uma linking word, né? Então, né, o mundo, né, continuará se perguntando quem é Banksy. Nesse caso aí, o so está expressando, né? Está dando um resultado, está expressando uma conclusão, certo? Quando a gente quer concluir. Agora eu vou mostrar uma tabelinha, não vai dar para a gente falar todos, tá, gente? Que o tempo aqui é bem curto, mas é só para vocês ficarem ligados aí. E qualquer coisa, depois você vai lá no site do EducaPE, né, na plataforma AVA, e aí você vai ter acesso e pode estudar com mais calma. Então, vocês estão vendo aí que tem linking words and phrases. Temos de ênfase, addition, ênfase, adição, contrast, né, contraste, order, de ordem, result, né, de resultado, illustration, a gente usa muito, né, for example, né, então, por exemplo, temos outras também que é expressing one's opinions, né, aí no caso são phrases, né, são frases, são sentenças, né, expressando a sua opinião a alguém, certo? Condition, condição. Temos também comparison, né, que é de comparação, né, quando a gente vai comparar. Summarizing, que é de, como é que se diz? Você resumir, né? In conclusion, to conclude, etc. Temos generalization, temos generalização, né? Temos concession e temos mais outras coisinhas mais que depois vocês podem acessar lá na plataforma, na AVA com mais calma, tá bom? Vamos agora para o Present Perfect, certo? Present Perfect. Continuando ainda com os exemplos que a gente retirou do texto, tá? Visitor numbers at museums and galleries have grown by 10 percentage points since 2005, tá? Então, os números de visitantes
nos museus e nas galerias, né, gente, cresceu. Cuidado aí com essa tradução, viu, gente? Já tive e tenho muito aluno que vai traduzir dizendo assim, tem crescido. Não, não é tem crescido, né? É cresceu. A gente traduz como se fosse o passado simples. Só que a gente tem que entender, botar na cabecinha que não é passado simples, né? É um tempo verbal até um pouco difícil, que não existe, assim, vamos dizer assim, em português, né? E na hora que a gente vai fazer a tradução, sempre digo isso aos meus alunos, a gente tem que fazer aquela adaptação para facilitar o entendimento, tá bom? Então, voltando, desculpa. Visitor numbers at museums and galleries have grown by 10 percentage points since 2005. Então, os números de visitantes nos museus e nas galerias, né, cresceu, viu, gente? Cresceu, né, em 10 pontos percentuais desde 2005, né? Eu destaquei aí have grown, que é para vocês se ligarem que isso daí é a estrutura do presente perfeito, que a gente precisa do verbo auxiliar, que é o verbo to have, né? Que a gente vai usar have ou has. Vai depender do sujeito, tá? A gente lembra que quando chega na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, aí a gente tem que mudar a conjugação. No caso aí seria has, tá? Então, verbo auxiliar to have no presente simples e verbo principal, né, que no caso aí é o grow, tá no particípio passado. Grow, passado simples, grew e particípio passado, ground, tá? Beleza. E vocês estão vendo aí que eu botei um pouquinho... Não, vamos para a próxima frase. Banksy has already produced his graffiti for many years, tá bom? Então, Banksy já produziu, né, sua grafitagem, seu grafite por muitos anos, tá, gente? Então, olha aí que eu tinha falado da conjugação do verbo auxiliar Banksy, né? Se a gente fosse trocar Banksy por um pronome pessoal, seria he. Então, he has. Então, Banksy has, né? Então, ele já produziu seu grafite por muitos anos. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? A gente está vendo que o since a gente vai usar para o quê? Olha aí, exact time or period. Um período, né? Exato, um tempo exato. Vocês estão vendo a data lá no primeiro exemplo, que é 2005. Vou dar outro exemplo aqui. I have studied English since I was a kid. Eu estudei inglês, né, desde que eu era criança, certo? Então, quando eu digo assim, kid, é um período de tempo. E a gente sabe que esse período não é para sempre, né? Ninguém fica criança para sempre, né? Nós somos eternos. Então, é isso, né? Vamos lá, outra coisa também para o for, né? Vocês viram aí no exemplo que o for, ele fala, olha aí, eu coloquei duration, ele fala da duração. Eu vou dar o mesmo exemplo agora que eu tinha falado antes, só que eu vou trocar o since pelo for, presta atenção. I have studied English for 20 years, né? Eu estudei inglês por 20 anos. Então, quando for duração, você usa o for. Quando for um período de tempo exato, né? Ou um tempo exato, você usa o since. Vamos agora para o próximo exemplo aqui embaixo. Banksy has just shot his first film, né? Então, vocês estão vendo aí o just que eu botei very recent actions. Quer dizer, ações bem recentes, muito recentes. Banksy acabou, né, de filmar, né, o seu primeiro filme. Desculpa aí, deu um branco agora. Vou dar outro exemplo. Digamos que eu esteja aqui, tudinho, acabei de perder minha chave, não sei onde foi que eu coloquei, né? Aí eu vou dizer assim, I have just lost my keys, né? Eu acabei de perder as minhas chaves. E vocês estão vendo que o just, assim como o already, né? Essas palavrinhas que são bem peculiares do presente perfeito, elas, né, como são colocadas aí, elas estão entre os dois verbos, entre o verbo auxiliar e entre o verbo principal,
Tá certo, galera? Continuando aqui, vamos agora para o presente perfeito ainda. Has Banksy painted any graffiti this year? Banksy pintou algum grafite, né, este ano, tá? Você pode usar o presente perfeito porque esse ano ainda não acabou, beleza? Have you seen his film yet? Né? Você já viu esse filme, certo? Você viu esse filme ainda? Você ainda viu esse filme, tá? Desculpa aí a confusão. Você ainda viu esse filme? Tá? E temos mais outro exemplo. I haven't seen it through the gift shop yet. Eu não vi, né? Aí isso é o nome do filme, tá, gente? Que eu não vou traduzir porque eu não sei qual é a tradução apropriada. Eu não vi tal filme ainda, tá certo? Então vocês podem ver aí, como vocês puderam ver aí no exemplo, temos yet. Quando é que a gente vai usar o yet? Olha aí, until now, né? Até agora. Up to the present time, né? Até o tempo presente. E vocês também estão vendo, né, que a gente só vai usar o yet em formas interrogativas e negativas, tá certo? Aí tem rapidinho aqui o presente perfeito, outras palavrinhas que a gente usa muito, né, que é o ever e o never, né? Vou ler aqui bem rapidão. Ever means at the time, certo? Então, o ever a gente vai usar quando for, assim, naquele momento, tá bom? A gente sabe que a gente geralmente viu aí nos exemplos que a gente vai usar nas perguntas. E o never, né, que é a contração de not ever, né? Que a gente traduz também como nunca, que a gente vai usar para fazer declarações negativas, tá? Entre o verbo to have e o particípio passado. Aí, nesse caso, tem que ter cuidado, porque já que tem uma palavra de negação, o verbo, a gente não vai mexer no verbo, tá? Porque essa palavrinha já dá o sentido negativo, tá bom? Vamos agora ver se deu tudo certo, se vocês estão entendendo, tá bom? Tem umas perguntinhas aqui para vocês. Primeira, what is the correct statement about the present perfect? Qual é a declaração correta sobre o presente perfeito? Vamos ver. Letra A. It talks about routines, opinions, and facts that in the sentence commonly appear with with adverbs of frequency. Sometimes, usually, always, never. O presente perfeito ele fala de rotinas, opiniões e fatos e frases que comumente aparecem com advérbios de frequência. Sometimes, usually, always, never. Será, gente? Pensa aí direitinho. Vamos para a letra B. Letra B. It talks about actions that will happen in a future time, but we also can use it to make promises, requests, refusals, or offer as well. Ele fala sobre ações que irão acontecer no futuro, né, no tempo futuro, mas que nós podemos usar para fazer promessas, pedidos, né, recusas, ofertas também. Será que é isso? Vamos ver outra opção. Letra C. It talks about actions, situation or events in a limited or unfinished period of time, or with just to talk about a very recent action. Fala sobre ações, situações ou eventos em um período de tempo limitado ou inacabado, né? E com just, né, para falar sobre ações bem recentes. E aí, galerinha? Vamos só mostrar a última opção, tá? Letra D. It talks about actions that started and finished in the past. Ele fala sobre ações que começaram e terminaram no passado. The sentences appear with an adverb of time. As frases aparecem com um advérbio de tempo, como por exemplo, yesterday, last night, a week ago. E aí? A, B, C ou D? Eu espero que vocês tenham respondido aqui a letra C, viu? Por favor. Vamos agora para a próxima pergunta ainda sobre o presente perfeito. What is the word that is followed by an expression of quantity of time? Qual é a palavra que é seguida por uma expressão de quantidade de tempo, gente?
É yet? É for? É since? É already? Ou é ever? E aí? Pensar aí um pouquinho direitinho. Tadadã. Eu espero que vocês tenham colocado a letra B, viu? Por favor. Vamos para a terceira pergunta. What is the word used with a point in time to say when the action, situation or event started? Qual é a palavra usada, né, com um ponto no tempo para dizer quando uma ação, uma situação ou um evento começou? Letter A, never. Letter B, just. Letter C, for. Letter D, since. Letter E, already. E aí, pensaram direitinho? Período de tempo, exato, tudinho. Since, tá certo, gente? Tinha mais outras perguntas aqui do desafio para fazer agora, mas infelizmente o nosso tempo acabou, foi tudo muito rápido. Qualquer coisa entra lá na plataforma, tá? Tem aqui, ó, educacão.pe.gov.br, tem a da AVA também, tem o do EAD, certo, gente? Então vocês procuram lá, que vai ter tudinho, os slides todos para vocês, tudo lá, tá bom? Muito obrigada a todos pela oportunidade, a Secretaria de Educação, a Socorro, a Adriana, enfim, todo mundo, e a gente se vê na próxima semana, tá bom?